Olá, meu amigo, minha amiga. Combater e, sobretudo, desmascarar o clã Bolsonaro é uma tarefa fundamental que pessoas como você, eu e outras tantas aqui nas redes sociais devemos realizar todos os dias para a preservação da nossa sanidade mental e também pela preservação da nossa nação, a nossa pátria, o nosso país e a nossa soberania no plano existencial. Porque o que essas criaturas fazem contra esses valores são situações absolutamente inaceitáveis que precisam ser denunciadas até para que muitas pessoas que se encontram nesse plano da direita percebam o que está acontecendo, porque muitas são enganadas. Elas estão sendo conduzidas ali a acreditarem em situações absolutamente fantasiosas e que correspondem sempre a um ataque a tudo aquilo que elas pensam defender. Elas não estão defendendo o nosso país, elas estão defendendo interesses estrangeiros se sobrepondo à nossa soberania, a nossa existência, a nossa cultura, a forma da gente organizar o nosso país, enfim. Isso é muito grave. Quando a gente fala em pátria, se essas criaturas puderem se associar de alguma maneira a essa palavra, tem que se acrescentar o vocábulo traidor da pátria, ou traidores da pátria, porque é exatamente isso que eles estão fazendo e naturalizando isso. Tem gente achando absolutamente natural se defender um interesse estrangeiro contra os interesses da nossa nação. Eu vou conversar com vocês sobre situações que estão acontecendo, vou mostrar aqui algumas cenas muito interessantes, e também vamos falar de algo que está acontecendo a partir da posse de Donald Trump nos Estados Unidos, que são situações que ele está já colocando em prática lá, que a extrema-direita, sobretudo religiosos aqui no nosso país, não terão a coragem de vir para as redes e dizer que defendem isso também. Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando os nossos vídeos também no nosso canal de cortes, que estão tendo uma audiência muito bacana, tá bom? Então, vamos seguir em frente. A gente começando aqui com essa imagem, né? Sabemos todos que Dudu Bananinha e a dona Michele ficaram barrados, mas há quem publique algumas fotografias dizendo que eles estiveram próximos ali do poder de Donald Trump. Eles tiveram uma função paralela, né? Foi o único modo que eles encontraram para estarem perto do Donald Trump. Evidentemente são fotos, montagens, né? Mas isso diante do fracasso do que essa gente vendeu para a extrema-direita, para as pessoas que o seguem, e aquilo que eles realizaram. O Dudu Bananinha, ele dando a sua demonstração permanente de ser um traidor da pátria. O cara é senador, aliás, o cara é deputado federal, né? Eleito por São Paulo. O povo de São Paulo elegeu essa criatura para bancar o papel de um vassalo, de um bajulador, de um traidor da pátria. Porque quando ele vem a público e com a maior cara de pau, ele vai fazer uma live para dar satisfação o que ele foi fazer contra o nosso país, né? Porque o que ele está querendo é uma intervenção de um país estrangeiro, medidas econômicas contra o país, contra o povo brasileiro, para a preservação dos interesses particulares da sua Orcrim. E aí o cara faz uma live e faz isso aqui, ó. Vamos lá. Importante, antes de mais nada, deixa eu botar meu bonezinho aqui. Botar meu bonezinho. Deixar essa luz aqui de frente. Opa, não entrou luz de frente. Aí o cara faz uma live, gente, de 50 minutos, e aqui com o bonezinho, cuja a expressão significa vamos fazer a América, ou os Estados Unidos da América, grande novamente. Que é um movimento criado lá nos Estados Unidos para a defesa exclusiva dos interesses dos norte-americanos, dos estadunidenses, e que se sobrepõe aos interesses do mundo inteiro. Ou seja, essa figura está somando esforços, inclusive com dinheiro público aqui do nosso país, para fazer uma bajulação favorável aos interesses de uma nação estrangeira. Como é que a gente dá um nome para isso, senão de traição à pátria, né? E é uma coisa tão bizarra, porque eu fico pensando o seguinte, como é que
essas pessoas de lá enxergam essas pessoas do terceiro mundo, de países de desenvolvimento como o nosso, que vão para lá se prestarem a essa bajulação. Aí me ocorre o seguinte, você consegue imaginar, por exemplo, um cidadão super humilde, enfim, com um grau de alienação muito grande também, ou com interesses escusos de um país como, por exemplo, o Sudão do Sul, o cidadão vir para o Brasil e colocar um bonezinho, né? Vamos fazer o Brasil grande, Brasil acima de tudo, né? Acima de todos. O cara colocar um negócio desse, você vai olhar assim e falar assim, mas que maluquice é essa? De onde veio essa criatura? Alguém nesse sentido pode ser levado a sério, a não ser pela sua abissal ignorância, sua abissal desconexão do mundo, a sua abissal desconexão da realidade, ou simplesmente, pelo lado pior, pela vassalagem, a bajulação. O bajulador sempre quer alguma coisa em troca. E quem está sendo bajulado sempre percebe isso, né? Mas o clã Bolsonaro parece que curte isso, né? Fazer o papel do vassalo, do bajulador. E isso é muito ruim para nós, enquanto nação, porque nós somos confundidos com esse tipo de criatura, né? E aí, gente, valores complicados que estão vindo por aí, né? Por mais que se negue, olha, o que teve de gente no mundo aí, nesse mundo cão, que ficou elogiando o Elon Musk por conta disso aqui, ó. E aí tem mais cenas aqui curiosas que eu quero compartilhar com vocês. Vejam se isso aqui é coincidência. Gente, por mais que se queira negar, né, as pessoas têm que ser cuidadosas com os gestos que fazem, né? E vejam só aqui uma outra imagem mais recente de movimentos extremistas, para não dizer o nome correto, né, que existem nos Estados Unidos. Perceba aqui a coincidência de imagens. Então, gente, vamos falar sério, né? Falar sério, as pessoas tinham que se dar o respeito. E olha só, o Steve Bannon está fazendo esse gesto, não é de hoje também. E o Steve Bannon vai ser objeto aqui do nosso encontro mais tarde. Bom, notícias absolutamente absurdas para os tempos atuais. Trump autoriza agentes de imigração a prenderem pessoas em igrejas e escolas. Medidas alteram uma política de longa data que vetava batidas de fiscalização em locais designados como áreas sensíveis. Aqui outra matéria. Trump amplia a deportação expressa para todo o país e libera a prisão de imigrantes em igrejas, escolas e hospitais. Eu queria que o senhor, pastor Silas Malafaia, viesse a público e dissesse assim, nós defendemos o Donald Trump, a extrema-direita, os valores de Deus, os valores cristãos que eles estão defendendo lá, pelo menos que eles dizem, né? E aqui no Brasil também, vamos permitir invadirem os locais de culto, as escolas, as igrejas, sem autorização judicial, para perseguirem pessoas por algum tipo de razão. Será que isso faz sentido, gente? Bom, na nossa Constituição Federal, esses ambientes são protegidos. A polícia não pode entrar sem o mandado judicial, exceto se estiver acontecendo um flagrante delito. Se estiver tendo alguém matando alguém dentro de uma igreja, pode entrar. Mas situações normais, um templo evangélico, uma sinagoga, enfim, uma mesquita, um terreiro, nada disso pode ser invadido aleatoriamente pela polícia. Agora, nos Estados Unidos, pode. Está passando a valer a partir de agora. E aí, são esses valores mesmos que os religiosos aqui do nosso país defendem? A extrema-direita vai ter coragem de defender isso no Brasil? Esses puxa-sacos bajuladores vão defender isso que está acontecendo lá como um valor para ser praticado aqui no nosso país? Gente, só aconteceu isso no mundo na época da Segunda Guerra Mundial, que a turminha lá do bigodinho entrava em igrejas para prender religiosos, ou prender pessoas que eles achavam que seriam dissidentes. Chegando a ponto de, na Polônia, eles fazerem uma execução pública de vários frades franciscanos, vários religiosos, né? Inclusive, em 1999, o Papa João Paulo II, ele beatificou 108 religiosos que foram mortos nessas circunstâncias, mas foi não se respeitava absolutamente nada naquele período, né? E agora a gente viu também uma situação que é de uma bizarrice, que é de uma situação constrangedora, que foi o Trump ontem numa cerimônia religiosa em Washington, ter escutado a bispa falar de uma maneira cristã, falando em perdão, em tolerância,
inclemência para as pessoas que ele agora está apontando como os principais criminosos naquele país, né? Vamos acompanhar essa reportagem de ontem no Jornal Nacional. Vamos lá. Da capital americana. Marian Edgar Butte se dirigiu a ele e pediu misericórdia e compaixão para com os imigrantes. E também lembrou as pessoas impactadas pela posição do presidente sobre gênero. Ontem, Trump disse que agora, nos Estados Unidos, só existem o masculino e o feminino. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, olha a cara do Trump quando ela vai fazendo da turma toda que está ali atrás. In our country, who are scared now. Ele olha para baixo, ele está ali totalmente gay, lesbian and transgender children desconfortável, que a bispa está falando nesse tom cristão, né, gente? Republican and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops. Ela falando das pessoas, dos trabalhadores, né? Imigrantes estão lá. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, morde a língua, olha para o lado, fica super irritado. E a bispa fez um discurso absolutamente cristão, absolutamente afetivo, solidário, mas são valores que essas criaturas nem passam perto. E aí, após isso, o Trump chamou de desagradável e desinteligente a bispa de Washington e exige pedido de desculpas. Vocês vejam só, obviamente que eles classificam a bispa como uma comunista, né? É o que eles sempre fazem. A chamada bispa que falou na terça-feira no Serviço Nacional de Oração é uma esquerdista radical que odeia Trump. Ela teve um tom desagradável, não foi convincente nem inteligente, escreveu o mandatário em sua rede, o Bolsonaro deles lá, né? O presidente compareceu na terça-feira na missa da Catedral Nacional de Washington, dirigida pela bispa Marian Edgar Butte, da Diocese Episcopal de Washington. E aí ela pediu piedade, enfim, falou uma série de coisas, como a gente mostrou aqui, né? E depois o Trump ainda escreveu: além de seus comentários inapropriados, o sermão foi muito chato e pouco inspirador. Ela não é muito boa no seu trabalho. Ela e sua igreja devem desculpas ao público. Gente, é esse o tipo de criatura que está se abatendo sobre a humanidade, né? Porque isso que eles fazem, esses atos são copiados por pessoas que atuam contra suas pátrias, contra os seus interesses nacionais, como o clã Bolsonaro, em tudo o que eles fazem. Será que essas pessoas não percebem que esse tipo de bajulação, esse tipo de subserviência, isso não atende nenhum interesse nosso aqui no nosso país? Isso atua contra o nosso país, isso ajuda a desmoralizar o nosso país, a manchar qualquer tipo de reputação de civilidade e soberania aqui do nosso país, porque eles vendem a ideia que é possível um país estrangeiro se meter aqui nos nossos assuntos internos para a preservação dos interesses pessoais de criminosos, de Orcrim. Só que isso não vai adiantar, não. Eu estou falando aqui com vocês que essa gente vai terminar na cadeia. E eu estou aguardando agora a resposta da Procuradoria-Geral da República pela denúncia na representação que fiz, mostrando que Dudu Bananinha forjou, junto com seus advogados, um convite para ir à posse de Donald Trump, coisa que não aconteceu. No máximo, ele recebeu ali um convite para participar de um baile, que é uma coisa completamente diferente. Bom, eu voltarei aqui porque tem mais coisas interessantes acontecendo e vamos seguir aqui na nossa luta. Mande seus comentários para cá, gente. Vocês acham que nós devemos baixar a guarda ou a denúncia tem que ser permanente? Um grande abraço, tchau.